mais delongas, abram vossas Bíblias no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 27. Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 27. Versículo 1. Estamos estudando Mateus já faz um bom tempo e graças ao nosso Deus nós temos aprendido muito. Desde quando o presbítero Oséias ainda dirigia essa congregação, que ele começou a fazer a exposição de Mateus juntamente comigo. No caso, Oséias, que Deus iluminou a mente dele para que ele viesse estudar o livro de Mateus. E já tem quase um ano que, pela graça de Deus, estou como dirigente dessa congregação e dei continuidade ao estudo do livro de Mateus. E hoje é que chegamos no versículo 27. E temos aprendido bastante. Mateus capítulo 27, versículo 1 diz assim: De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: Pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrancaram: Que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo. E saindo foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: É contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama campo de sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Oremos ao nosso Deus. E orem por mim, para que Deus, Ele venha iluminar minha mente. Bendito Deus, eterno, poderoso, santo, excelso. Sou grato, Deus, com os demais que estão aqui, pela graça que o Senhor tem derramada sobre nossos corações. Deus, obrigado por mais um dia de vida. Deus, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui e cultuarmos ao Senhor. Obrigado, Deus, por cada um que aqui está. Deus, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, obrigado pela tua palavra. Te peço, Deus, perdão pelos pecados que eu cometi, todos, Deus, os que eu vi que eu cometi e os que eu não vi. Santo Deus, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, ilumina minha mente. Me dá, Deus, o entendimento correto da tua palavra, para que assim eu venha fazer a exposição da mesma. Deus, leve essa palavra a cada coração que aqui está, para que assim nós possamos aprender a mesma e vivermos de conformidade ao teu evangelho. Santo Deus, assim te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso Deus, como eu tinha comentado com os irmãos, ou comentado com a igreja, temos aprendido muito no Evangelho que segundo escreveu o apóstolo Mateus. Na última oportunidade que estive aqui fazendo a exposição do texto sagrado, eu fiz a exposição da perícope onde Pedro, ele nega Jesus. E nós aprendemos aqui o quanto o homem
ele é falho, o quanto o homem é limitado, o quanto o homem ele necessita constantemente de estar sob a graça de Deus, porque se assim ele não estiver, ele não tem a mínima possibilidade de ele obedecer a Deus. Todavia, o capítulo 27, ele dando continuidade ao livro que segundo escreve o apóstolo Mateus, no versículo 1, diz assim: de manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, o levaram e o entregaram a Pilatos, o governador. Irmãos, como nós temos acompanhado ou temos estudado o evangelho que segundo escreveu o apóstolo Mateus, nós temos aprendido, porque o texto sagrado assim vai mostrar, que Jesus, ele, após ser preso, ele passou por alguns julgamentos. Aqui o texto sagrado está nos ensinando que Jesus, ele, já após ser preso e ser interrogado ali por Anás, e depois de ser interrogado por Anás, ele foi interrogado também por Caifás, que era o sumo sacerdote oficial da época. O texto diz que eles tomaram a decisão de condenar Jesus. E diz também que eles, amarrando Jesus, ele leva até o sumo sacerdote. Eu acredito que os irmãos que aqui estão, se prestaram a atenção, nas vezes aqui que nós estudamos o Evangelho de Mateus, e principalmente se tratando aqui desse julgamento, acredito que os irmãos aprenderam, até mesmo pela Bíblia Sagrada, porque é o que a Bíblia nos ensina, que os judeus, por não ser uma nação independente, eles não tinham o direito, ou eles não tinham a autoridade de condenar ninguém à morte. E como é que eu posso provar isso? Na verdade, eu não posso provar isso. As escrituras que provam, as escrituras que dizem, João, capítulo 18, versículo 31, abram aí para conferir. É bom ler, citar o versículo e dar uma conferida, porque, irmãos, hoje estão fazendo coisas terríveis com a palavra de Deus, coisas terríveis. 18:31 de João. Eu vou ler para adiantar. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês, mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Irmãos, na verdade, quem tinha o direito aqui de executar a pena de morte era o governador, o imperador. O governador ou o procurador. Pôncio Pilatos, ele foi governador ou procurador da Judeia do ano 26 depois de Cristo ao ano 36 depois de Cristo. E o procurador, sendo Pôncio Pilatos, ou se fosse noutra ocasião, sendo outro procurador ou governador, ele que tinha o direito de executar a pena de morte, não o povo judeu, porque a nação judia nessa época, eles não eram uma nação independente. A única forma que eles tinham de executar alguém era se porventura um gentil eles adentrasse ao templo em Jerusalém, entrasse ali nas áreas do templo ali, nos pátios do templo,
que era proibida aos gentios. Aí, desta maneira, ou dessa forma, ou dessa única forma, eles tinham o direito de executar alguém. É por isso que o texto sagrado, ele vai dizer assim, mesmo aqui em Mateus: de manhã cedo todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte, e amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Uma coisa que chama bastante atenção de qualquer uma pessoa que lê as Escrituras é a submissão de Jesus. Eu fico pensando o quanto nós que dizemos que servimos a Jesus, nós não somos submissos à palavra dele. Porque, irmãos, quantas e quantas vezes nós, em alguns momentos das nossas vidas, nós, por conta do nosso ego, por conta de nós mesmos, nós desobedecemos a Deus, simplesmente porque nós pensamos e fazemos as coisas mais pensando em nós do que propriamente em Deus. Um exemplo, tem coisa que a gente fala assim: eu não faço isso não, porque isso aqui é pecado. Mas dependendo da situação, a gente acaba fazendo. O que chama bastante atenção, não só aqui, mas aqui a gente vê com um detalhe, mas em todo o Evangelho, em todos os 4 Evangelhos, o que chama atenção também nas epístolas, no Antigo Testamento, que fala acerca de Deus, não de Cristo, é a submissão de Cristo para com a palavra do Pai. Porque imagina só, o Criador de todas as coisas, ele ser preso injustamente, após esse acontecimento aqui, ou antes disso aqui, antes desses algozes tomarem essa decisão de condenar Jesus, ou dizem, vamos levar a Pilatos, para que a ideia aqui é, vamos levar a Pilatos, para que Pilatos venha dar o veredicto final, porque se Pilatos não desse o veredicto final, nada estava feito. Eles estavam batendo em Jesus, os soldados, eles estavam cuspindo e zombando de Jesus. Aí nós olhamos assim e pensamos, o quanto Jesus, ele foi obediente, o quanto Jesus, ele desceu ao mais baixo, não vou dizer ao mais baixo nível, mas ele desceu ao ponto máximo de obediência a Deus, a palavra certa é essa, ao se humilhar diante de pessoas pecadoras, más, pessoas que não tinham o mínimo de compromisso com Deus, e na verdade Jesus morreu até por elas. Irmãos, diante disso aqui, dá para a gente perceber o quanto nós, esse dito cristianismo hoje, não digo só brasileiro, mas mundial, não tem Cristo, porque com tão pouca coisa, nós nos aborrecemos, e como diz um ditado popular, quebramos, derrubamos o pau da barraca, e está feito o carnaval, com tão pouca coisa. Jesus, irmãos, aqui tão humilhado, sem necessitar, ele foi submisso. Imagina só, irmãos, o quanto nós, que dizemos que servimos a Jesus, a gente não tem Jesus ainda, a gente deixa a desejar. Imagina, com tão pouca coisa, nós sentimos inveja das pessoas, nós sentimos raiva das pessoas, nós sentimos vontade de contra-atacar as pessoas com tão pouca coisa.
E por que Jesus não fez isso aqui? Porque Jesus era santo. Aí alguém pode dizer assim, mas Romualdo, tu quer comparar a gente a Jesus, é? No nível de santidade, não. Mas lembra que Jesus falou que nós somos, se nós realmente somos, uma coisa que vai identificar nós como discípulos de Jesus, é as nossas práticas, é nós amarmos uns aos outros ardentemente como Ele nos amou. Irmãos, eu posso pregar, eu posso cantar, eu posso pular, eu posso dizer que Guaraná baixou, Guaraná subiu, que Cará voou, Cará foi para lá, para cá, irmãos. Se eu não obedecer essa palavra, isso não vai me identificar. Eu não estou generalizando, até porque eu creio na contemporaneidade dos dons espirituais. Eu não creio como a Assembleia de Deus e a Assembleia de Deus clássica, missões e as suas ramificações, e essas igrejolas que tem por aí, que creem que a pessoa só é batizada no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas, que a palavra estranha, não sei se vocês lembram que eu já falei isso aqui, não está no original. A palavra estranha não está no original. E se eu não me engane, está nessa Almeida Revista e Corrigida. Não sei se tem outra versão, sei que na original não está, nos originais. Eu não creio nisso, dessa forma, né? Mas creio que o crente, o homem pecador, quando ele recebe a Cristo, quando ele decide seguir a Jesus Cristo, no exato momento que ele é convertido, ou que ele é convencido do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo ali o batiza no corpo de Cristo, o sela, o integra ao corpo de Cristo. É isso que a Bíblia vai dizer categoricamente. E eu creio que falar em línguas é um dom de Deus, e tem algumas pessoas que têm. Agora, eu conheço algumas pessoas que quando estão pregando, irmãos, eu digo isso aí porque eu conheço e já vi pessoas quando estão pregando, que a igreja está meio assim, dá uma rajada de língua que isso cola, e o povo já começa, outro lá já dá aí olha para aquela irmã que está ali chorando, porque tem um esposo em casa que não é crente, um filho que está desmantelado, como diz nordestino, aí ele vai lá e eita que para dizer que ele é super espiritual, ele já é quase um Messias. Irmãos, se nós não tivermos os sentimentos de Cristo Jesus, a gente está perdendo o tempinho da gente aqui. Paulo diz que nós venhamos ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, ele não teve por usurpação de ficar no seu trono, de estar como Deus, mas ele se fez homem, se humilhou aos mais pecadores, a muitos pecadores da época, para que viesse dar vida a nós. E se nós realmente servimos a esse Deus, a gente tem a necessidade de termos esses sentimentos. Irmãos, eu poderia estar aqui com alguns inimigos do Evangelho que eu conheço e que vocês também conhecem. Eita, porque não sei o quê. Eita, pega, segura, ainda vai lá, não sei o quê. E o pessoal começava a gritar que isso é palhaçada. Irmãos, isso é palhaçada. Isso é palhaçada, isso não tem nada a ver com as Escrituras. Quem estava no culto ontem aprendeu uma excelente exposição do texto sagrado, versículo por versículo explicado, para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento. Aí tem agora a viva não sei o que, a viva não sei o que lá, e o povo continua desmantelado da mesma forma. Na verdade, não são minhas palavras, mas faço das palavras do pastor Paulo Júnior. É lobos entretendo bodes. É lobos entretendo bodes. Nem quem está pregando e esses dirigentes são realmente crentes, e muito menos quem está dando crédito. E muito menos.
Irmãos, temos que ter o sentimento que teve Cristo. Jesus aqui nessa ocasião, irmãos, ele sendo humilhado, ele sendo maltratado, ele simplesmente não abriu a boca. Ele simplesmente não abriu a boca. Versículo 3. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Irmãos, eu quero aqui ter bastante cuidado nesse versículo 3, para que os irmãos venham compreender isso corretamente. Quando Judas aqui, que havia traído Jesus, ele viu que Jesus foi condenado à morte, de repente ele sentiu, como diz o texto sagrado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Preste atenção na palavra que diz, tomado de remorso. Eu tenho 7 traduções da Bíblia Sagrada em casa. Não são 7 Bíblias, porque eu conheço algumas pessoas que não têm informação, e eu procuro orientar essas pessoas. Não estou dizendo isso aqui para me autopromover, não. Pessoas que não têm informação e têm até 2, 3, 4 Bíblias em casa, só que é a mesma tradução. Eu aconselho a todo estudante das Escrituras, ele ter a maior quantidade de traduções variadas ou diferentes possíveis. Por quê? Para você verificar certos versículos que são um tanto obscuros, ou algumas palavras, e você venha entender, para que você também venha entender corretamente. Verifiquei em casa 7 traduções, e apenas a Almeida Revista e Corrigida, ela traz essa parte aqui do versículo 3, do capítulo 27 de Mateus, como dizendo que Judas, ele se arrependeu. E a palavra aqui, irmãos, verificando em 7 traduções diferentes, exemplo, verifiquei na Almeida Revista e Corrigida, fala que a palavra é arrependimento. Verifiquei na Almeida Revista e Atualizada, fala que a palavra é remorso. Verifiquei na NVI, que é a tradução que eu estou usando, fala que a palavra é remorso. Verifiquei na NVT, que é a nova versão transformadora de 2016, diz que foi remorso. Verifiquei na linguagem de hoje, fala que foi remorso, que é uma paráfrase. A tradução linguagem de hoje é uma paráfrase. Verifiquei na tradução Novo Mundo, fala que a palavra aqui é remorso também. Verifiquei na tradução paulina, que é a tradução que a Igreja Apostólica Católica Romana usa, e a palavra aqui é remorso. E também nos originais, no texto original, nos autógrafos, ou seja, nos originais, a palavra aqui é remorso. A palavra para remorso, no grego, ela significa metomelenai, e arrependimento, metâneo, é uma palavra diferente. Portanto, a palavra aqui realmente é remorso. Eu peço que as pessoas que estão aqui conosco, e também quem vai nos assistir pelo YouTube, tomem bastante cuidado quando for interpretar um texto bíblico. Prestem bastante atenção em cada palavra. Por isso que é bom você ter várias traduções, para que você venha comparar. A tradução Almeida, Revista e Corrigida, ela é uma tradução que foi traduzido, eles quando foram traduzir essa versão Almeida, Revista e Corrigida, eles tentaram traduzir da mesma forma que estava no original. E em algumas palavras, infelizmente,
eles assim não foram muito felizes. Portanto, a gente tem que ter bastante cuidado. Peço a todos que vão nos ouvir, os que estão aqui, os que vão nos assistir pelo YouTube, que quando forem comprar Bíblias, procurem comprar versões, traduções diferentes. Tem uma a Almeida Revista Corrigida, a Almeida Revista Atualizada, a NVI, a NVT, a NAA, que é a Almeida Atualizada, e tantas outras traduções que tem. A Bíblia de Jerusalém, que também é uma boa tradução, e assim, todo estudante das Escrituras, ele pode fazer uma exegese do texto corretamente. Irmãos, mas o que eu quero falar aqui é o seguinte, o texto diz o seguinte, que quando Judas, ele percebeu que Jesus havia sido condenado, ele foi tomado de remorso, e decidiu pegar as 30 moedas de prata que ele tinha recebido ali dos chefes dos sacerdotes e dos líderes religiosos e entregar ali a eles novamente. Algumas pessoas dizem, ou frequentemente se perguntam, alguns se perguntam assim, por que Judas, ele pecou contra Jesus, e Judas, ele foi e se enforcou, e Pedro não. A Bíblia Sagrada vai nos ensinar, lá em Lucas capítulo 22, que Jesus ali, ele diz a Pedro, que o diabo, ele pediu a Deus para se andar com os discípulos de Jesus, e Jesus rogou por Pedro. O texto sagrado vai dizer claramente que o diabo pediu a todos para se andar, e Jesus rogou por Pedro. Alguém poderia perguntar assim, por que Jesus não rogou por Judas? Os irmãos, acredito que os irmãos têm conhecimento disso, que tem dois pensamentos no meio do cristianismo sadio, no meio dos cristãos. Uns acreditam que Deus, ele lá na eternidade, antes mesmo de criar todas as coisas, ele criou uma parte da humanidade para se salvar e outra parte para se condenar, independentemente de qualquer coisa. E essas pessoas que pensam assim, que acreditam dessa forma, eles acreditam que Judas, ele foi uma dessas pessoas escolhidas por Deus lá na eternidade para ser condenada. E mesmo que Judas não quisesse ser condenado, ele iria ser condenado. Já tem outro grupo no cristianismo sadio, e eu concordo, faço parte também desse grupo, acredito que Deus, ele criou toda a humanidade perfeita, eles pecaram contra Deus, e da forma que pecaram, todos foram afastados de Deus, como o livro de Romanos capítulo 5 vai nos ensinar, e diz que da forma que o pecado abundou, a graça superabundou. Ou seja, o que é que o texto ele quer dizer? Que da forma que o pecado ele foi capaz de nos afastar de Deus, toda a humanidade, o pecado, da forma que o pecado foi capaz de nos afastar de Deus, a graça superabundou, ainda foi maior ainda o seu alcance, portanto, alcança a todos. E nesse caso aqui, a gente vê especificamente que Judas, ele não se arrependeu. Se Judas tivesse se arrependido, Deus tinha perdoado Judas, mas ele não se arrependeu, ele teve remorso. Remorso, irmãos, é completamente diferente de arrependimento. Remorso é um sentimento que o ser humano pecador tem, devido à consequência de alguma coisa que ele fez. É diferente de arrependimento. Arrependimento nós temos quando nós cometemos um pecado, e nós temos conhecimento da palavra de Deus, e já servimos arrependimento é quando nós já servimos a Jesus, temos conhecimento da palavra de Deus, e praticamos uma coisa que é contra a palavra de Deus, que na verdade a palavra de Deus vai nos ensinar que aquilo é pecado. Automaticamente nós se arrependemos, e arrependimento implica em mudança de atitude. Não tem como eu dizer para alguém, eu me arrependi de ter
roubado, mas eu torno a roubar. Eu me arrependi de enganar, mas eu torno a enganar as pessoas. Isso não é arrependimento. Isso não é arrependimento. Lembram-me muito bem, como estava contando no culto, quando fizemos na frente da casa do irmão Josivaldo, lá na cidade de Riachão. Lembram-me muito bem de quando estava na cadeia de Ingá, fazendo um trabalho de evangelismo, e as pessoas que eu encontrava ali, que tinham cometido homicídio, estupro, roubo, tráfico, todos diziam que estavam arrependidos. Só que era um arrependimento, na grande maioria das vezes, fajuto. Na verdade, era remorso. E algumas vezes eu expliquei essa situação a eles. Porque, irmãos, remorso é uma coisa que nós cometemos, remorso é quando nós cometemos um pecado, como Judas aqui, e a gente sente unicamente aquele pesar pela consequência que aquilo ali pode nos trazer, ou vai nos trazer. E também pela questão de nós sabermos, de nós termos conhecimento, que aquilo que nós fizemos é errado. Isso é remorso. Só que se essa pessoa, seja eu, seja você, seja quem for, tiver outra oportunidade de pecar, de errar, seja dessa forma, seja da forma que for, essa pessoa vai cometer ou esse pecado, ou outro pecado, e vai continuar desobedecendo a Deus, porque essa pessoa sentiu simplesmente remorso. Essa pessoa não teve um arrependimento. Remorso é exatamente aquilo que nós sentíamos, irmãos, quando nós ainda não éramos crentes, quando nós mentíamos para alguém, até para nossa mãe, como eu já menti para ela, e olha eu confessando agora aqui, ó, diante dela ali, ó, criança mesmo, minha mãe sabe disso. Eu e meu irmão Josemar, a gente ia tomar banho, que uma vez o Eronaldo ali, ele fez uma barragem ali, e a água vinha represar aqui em Riachão, e era a praia de Riachão. A gente tomava banho quase todos os dias, e meu irmão Josemar pegava, tomava banho, e ficava se enxugando no sol para chegar em casa, para a mãe não perceber. Só que mãe é esperta. Quem vê mãe desse jeito assim, quietinha assim, mãe é esperta, mãe chegava perto e dava um arranhão. Que quem conhece, quem é nordestino sabe disso. Essa água do rio, água salgada, quando você toma banho, que faz assim, chega a sair aquela lista. E o cabelo fica duro, aí a mãe botava a mão no cabelo, quando botava, pau uma tapa. Tá na orelha. Mas a gente mentia, era apanhando e mentindo. Ah, não vou mais não, só dava tempo para amanhecer o dia. Isso é remorso. E quantos pecados nós cometemos assim, ou as pessoas cometem assim. Isso foi exatamente, irmãos, o que aconteceu com Judas. Judas, ele sentiu remorso. O apóstolo João vai dizer que Judas era ladrão. Judas era um cara que constantemente ele roubava a bolsa. Ele era o tesoureiro ali, do colégio apostólico. E frequentemente Judas, ele metia a mão na bolsa ali e roubava. E será que Jesus não sabia? Jesus sabia. Jesus sabia que Judas era sem vergonha, como diz o nordestino. Jesus sabia que Judas era 7-1. Mas mesmo assim, eu acredito plenamente que Jesus usou o Espírito Santo para que ele viesse adentrar o coração e a mente de Judas e colocar arrependimento, fazer com que Judas ele viesse se arrepender. Mas só, irmãos, que existe um sinergismo, ou seja, a parte de Deus em colocar o arrependimento e a parte humana em responder. Porque da forma que nós respondemos ao Evangelho, positivamente só respondemos por conta de Jesus, por conta do Espírito Santo. Agora, existe um sinergismo, ou seja, a parte humana, aonde o homem, ele que toma a decisão final. Deus, ele habilita, ele capacita. O homem é incapaz de seguir a ele. E ele capacita pelo seu Espírito. Aí, após ele ser capacitado, Deus libertar ele, aí ele decide se ele quer ou não. Como agora? A gente segue a Jesus porque nós amamos a Jesus. Mas a gente não é forçado a seguir a Jesus. Até porque se fosse, a gente não via
vários e vários irmãos nossos que congregaram aqui, congregaram em outras igrejas e hoje não congregam mais. Por quê? Porque infelizmente eles tomaram a decisão de se afastarem de Deus. E Judas, irmãos, ele sentiu remorso. Acredito plenamente que aí está explicado o porquê Judas, ele se suicidou. Judas, ele resistiu ao Espírito Santo muito. Judas esteve ali a todo momento com Jesus. Ele esteve a todo instante com Jesus ali, ouvindo aqueles sermões ali maravilhosos, ouvindo ali aquelas palavras magníficas de Jesus, vendo Jesus ali realizar sinais e maravilhas ali, de uma tal forma que ninguém nunca realizou. Judas ali, ele viu os demônios prostrarem-se diante de Jesus, e chamar Jesus de Senhor, e prestarem adoração a Jesus de joelho. Judas viu Jesus, irmãos, ter poder sobre a natureza, tempestade, mar. Judas viu Jesus ressuscitar mortos, não só uma vez, mas várias vezes. E mesmo assim, irmão, Judas, ele não se arrependia. Se Judas não tem se enforcado aqui, ele com certeza ele tinha voltado a pecar da mesma forma. É como Estevão, pregador neotestamentário. Atos capítulo 7 vai falar sobre ele. Ele fazendo uma apologia ali, uma defesa do cristianismo, da messianidade de Jesus Cristo. Ele fala sobre ele faz um resumo ali de toda a história do povo de Israel. Ele diz que o povo de Israel era um povo costumaz, um povo de dura cerviz, um povo que não se arrependia de forma alguma, irmãos. Irmãos, infelizmente, semelhantemente ao povo de Israel, semelhantemente a Judas, irmãos, tem muita gente hoje, tem pessoas hoje, irmãos, que vivem dentro da igreja, mentem, enganam, subornam. Tem pessoas que vivem dentro da igreja, homens ou mulheres, que frequentemente traem seus cônjuges, e não estão nem aí. Aí quando descobre, aí tem aquele, eita, meu marido, minha esposa agora vai me matar. Aí eu me arrependi, chora, cai, morre. Quando descobre a esposa, minha esposa agora, eita, agora eu peço perdão a você, e por isso e por aquilo. Noutra oportunidade faz a mesma coisa. Só tem remorso. Medo da consequência, de ficar só, de perder a credibilidade. Pessoas que vivem dentro da igreja, irmãos, uma coisa muito comum hoje. Uma coisa muito comum. Eu não vou dizer não porque pode ser crime. Me prenda. Eu tenho tanto medo. Uma coisa muito frequente hoje, homossexuais dentro da igreja. Olha, se uma pessoa lá fora é homossexual, a gente tem que orar para que ela se converta. Agora, quando ela vier para a igreja, ela tem que viver como a Bíblia ensina. Eu tenho alguns colegas que são homossexuais e oro por eles. Eu já preguei muito para Ellison. Eu já preguei muito para ele. Uma vez eu fazia universidade em Campina, e eu estava esperando o ônibus, sentei, quando eu olhei, só estava ele assim. Eu peguei, encostei perto dele, comecei a conversar e falei assim, após eu começar a conversar, entrei no evangelho e falei assim, me diz uma coisa, você acha, depois de tudo que eu falei aqui para você já conhece um pouco do evangelho, que você está certo? Ele falou, não. Se você morrer, aí ele falou, o negócio é complicado. Não é complicado, não vai para o inferno. Agora o que acontece hoje, irmãos, é pessoas dentro da igreja, com as práticas lá do mundo. Aí quando
alguém fala alguma coisa, aí fica com medo. Não, então agora eu estou com medo. Não, está com medo da consequência. É remorso. Tem pessoas dentro da igreja que vivem de trambicagem, de enganar o próximo. Eu conheço alguns trambiqueiros que têm uma vida bem facilzinha. A mão é mais lisa do que seda, porque nunca deu um prego numa barra de sabão para ninguém. É só trambicando. E já disse mais assim a mim: Romualdo, eu vou deixar, porque isso não tem jeito não. Isso não dá certo não, é muita coisa errada. E eu falei: deixe mesmo, deixe. Mas daqui a pouco volta a trambicar da mesma forma. E os pastores aceitando porque o dízimo é alto, porque ajuda na igreja. Ah, eu não vou falar não, meu irmão, se a gente não falar, a gente vai ser condenado por omissão. Que eu seja condenado por outra coisa, por um pecado que eu cometer. Agora, por omissão, nunca, jamais. Irmãos, ou a gente é arauto de Deus, ou nós somos atalaias de Deus. O que é um atalaia? Um atalaia, ele ficava lá no palácio, lá na cidade, um exemplo, em Jerusalém, e quando vinha o inimigo, ele via, e ele anunciava: ó, vem um inimigo aí, se preparem para atacar. Portanto, Ezequiel diz que nós somos atalaias de Deus. Ezequiel diz claramente que se nós vermos uma pessoa pecando, e nós não orientarmos aquela pessoa, e aquela pessoa morrer, nós somos culpados por ela. Irmãos, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas tem muitos pastores que eles já estão com carne e tudo, com carne, e como dizia minha mãe, com tripa e tudo, não é no céu, não é no inferno. Agora, sabe por quê? Porque não ensinam a palavra como é. Hoje é a viva não sei o quê, a viva para lá, tudo mentira, tudo entretendo bode. A igreja de pior a pior, é desmantelo em cima de desmantelo. Ah não, vou chamar um pregador fulano que ele é fogo, ele é cheio de... Eu conheço um que se auto-intitula cheio do Espírito Santo, e vou mais dizer, e vou mandar esse vídeo para ele, é mais colega meu, eu vou mandar esse vídeo para ele, e vou mostrar: Gilberto, mandei ou não mandei? Se auto-intitula cheio do Espírito Santo, e ele diz que é muito convidado para pregar por aí, porque é cheio do Espírito Santo. Agora não fala em pecado. Irmãos, pega um copo. Esse copo aqui está cheio de quê? De água, né? Tem espaço para mais alguma coisa aqui? Está cheio de água. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele está cheio de santidade. Depois que eu descobri o que é ser cheio do Espírito Santo, nunca mais eu disse que eu sou cheio do Espírito Santo. Porque ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de santidade. Aí tem pregadores que é cheio do Espírito Santo, não falam em pecado. E uma das coisas que o Espírito Santo veio fazer aqui foi convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu não vou falar sobre isso aqui não, porque a igreja vai esvaziar. Quem correr é porque não é crente não, irmãos. É porque não é crente não. É porque não é crente não. Judas, ele morreu e não se arrependeu dos pecados. Ele morreu, na verdade ele se enforcou e não se arrependeu. Diferentemente, irmãos, de arrependimento. Arrependimento é você deixar a prática. Remorso é você, um exemplo, eu estou aqui agora e eu falei mal, vamos supor, de Júnior. Eu peguei e falei mal de Júnior, ou enganei Júnior em alguma coisa, ou fiz alguma coisa com Júnior. Isso está tudo escondido, Júnior não sonha nem isso. De repente Júnior descobre. Aí eu fico com medo das consequências. Me arrependi. Me perdoe, irmão. Eu conheço... Não, eu também conheço cada tipo de gente. Eu tenho um colega, eu tenho um conhecido, não vou dizer um colega não, um conhecido, que ele disse para mim, Josimar já sabe quem é, só em eu falar isso aqui, ele disse para mim, que a coisa mais fácil do mundo é pedir perdão. Agora, de por quê? Porque ele é acostumado a fazer sacanagem com o povo. Agora eu quero ver, Júnior, ele pedir perdão, assim,
o cara fazer um negócio com ele, uma coisa ruim com ele, e o cara ir pedir perdão a ele, e ele perdoar o cara e ficar tudo tranquilo, porque ele, Romo, a coisa mais fácil do mundo é eu pedir perdão. Não, é fácil. Agora eu quero ver você se arrepender de verdade, porque se eu me arrepender de verdade, irmãos, eu nunca mais vou querer fazer aquilo não. Por mais que eu volte a fazer, eu não vou querer fazer aquilo mais. E arrependimento, irmãos, é mudança de atitude. É você cometer aquilo, aquela coisa, aquele pecado, e você não querer fazer mais. Eu conheço um pastor que está em Riachão hoje. Não é pastor mais não, mas está como pastor em Riachão. Que ele é acostumado a machucar as pessoas e depois pedir perdão. Depois ele machuca pior ainda. Isso não é arrependimento, irmãos. Isso é hipocrisia. Arrependimento é se arrepender. Sabe o que é arrependimento? É quando nós se convertemos de verdade. Nós vivíamos na prática do pecado, mentindo, enganando, bebendo, no meio de pessoas pornográficas. E quando a gente se converte a Cristo, que tem conhecimento do Evangelho, a gente olha para aquilo ali e diz assim: eu me envergonho de ter feito aquilo um dia. Eu não quero nunca mais aquilo para mim. Mesmo que um dia a gente venha cair em algum tipo de pecado, a gente não tem vontade mais, a gente chora. Alguém já disse, irmãos, que as pessoas que mais choram por conta de pecado são as que menos pecam. E é verdade. As pessoas que mais choram por conta de pecado são as que menos pecam. Quem já viu um ímpio pecar e falar assim: eu estou chorando de verdade porque pequei? A gente não vê. Já um cristão, quando ele é cristão, cheio realmente do Espírito Santo, ele, quando comete um pecado, irmãos, ele chora, porque ele sabe que pecou contra a santidade do Deus Todo-Poderoso que ele serve. Irmãos, que nós que estamos aqui, todos quantos vão ouvir esse sermão, nós possamos, irmãos, pedirmos a Deus encarecidamente que Ele coloque arrependimento em nossos corações, e que todos venham saber que eu que estou pregando, vocês, quem está nos ouvindo, nenhum ser humano, temos arrependimento de nós mesmos. O arrependimento quem dá é Deus. É claro que existe um sinergismo, a parte humana, mas o arrependimento vem de Deus. Portanto, a gente tem que pedir a Deus, irmãos, constantemente, para que Deus venha derramar esse arrependimento dentro de nós, para que isso não aconteça conosco também, porque, irmãos, o cristianismo contemporâneo, a igreja contemporânea, está vivendo um cristianismo que, na verdade, não tem Cristo. Na verdade, estão pregando um Cristo aí, que não exige arrependimento, que não exige fé genuína, que não exige santidade, um Cristo completamente diferente do Cristo Santo das Escrituras. O que aconteceu com Judas, irmãos, pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer um de nós. Agora, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, que nós venhamos pedirmos a Deus força, fé, arrependimento para que isso não aconteça. Quando nós pecarmos, nós se arrependermos de imediato. Versículo 4, e disse: pequei, pois traí sangue inocente. Eles retruncaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Sim, outra coisa que eu quero aqui, fazer só uma ressalva aqui, ou seja, uma correção. Arrependimento não implica unicamente só em chorar, não, porque eu conheço algumas pessoas que choram agora. Eu conheço um monte de crentes
entre aspas, que machucam você, que Satanás fica assim, ó, morrendo de inveja. Mas rapaz, isso é um teste. Ele fez uma coisa com fulano que eu tinha vontade de fazer e não fiz, e ele fez, pior do que eu ia fazer. Mas quando chega aqui, naquele momento, chora igualmente, chora, coloca, eu conheço uma turma que coloca a mão em cima da Bíblia e chora, e eu sabendo que é mentira. E jura, colocando a mão em cima da Bíblia. E arrependimento, é claro, que uma pessoa que se arrepende, de verdade, ele chora pelo aquilo que ele cometeu contra Deus. Agora, a maior marca, ou a real marca de arrependimento, é abandono da prática. É abandono da prática, porque hoje está tendo muito chororô. Eu conheço até alguns que quando vão orar, até meu irmão Josemar, que está aqui, dizem, ô irmão, ô Romo, porque fulano de tal, quando vai orar, está orando, daqui a pouco, ai, Jesus, ai, daqui a pouco volta normal. Até na hora, tem gente que quer enganar até Jesus. Porque se você está orando e realmente você sente aquela vontade de chorar, acontece com algumas pessoas, acontece, agora você fingir. Os fariseus e escribas não chegam nem nos pés da tamanha falsidade. E disse, pequei, pois traí sangue inocente, e eles retrancaram. Quem importa? Quem nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo, foi e enforcou-se. Judas, irmão, diante disso aqui, ele jogou o dinheiro dentro do templo, saiu e enforcou-se. Irmãos, quero aqui deixar bem claro para todos que estão aqui, para que todos que estão aqui aprendam, se já não sabem, porque se sabem muito bem, acredito que alguns aqui sabem, mas os que não sabem, que fiquem bem claro, e a todos que vão ouvir esse sermão pelo YouTube, o suicida, ele é réu do inferno. Qualquer uma pessoa, se Romo sair daqui e se suicidar, eu não estou pregando, eu vou para o inferno. Por que, Romo? Tu prova isso? Não, as escrituras provam. Quem é o dono da vida? Deus, né? De acordo com as escrituras, Deus. Boa resposta. 2 Samuel diz claramente que Deus, ele dá a vida, acho que é o capítulo 2, dá a vida e tira a vida, que ele é o dono da vida, portanto, ele é o dono da vida. A Bíblia vai dizer que os homicidas, ou seja, a pessoa que mata alguém não se arrepende. Um exemplo, tem muito homicida que matou alguém e se arrependeu, né? Esse se arrependeu e continuar perseverando vai ser salvo. Mas o homicida que matar alguém e não se arrepender, ele é réu do inferno. A Bíblia diz que ele não herdará o reino dos céus, não é isso? Portanto, se eu tiro a minha própria vida, eu sou o quê? Homicida. Que fique bem claro. Sem contar que uma pessoa que se suicida, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus, correto? De acordo com Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. E uma pessoa que se suicida, independentemente da dificuldade que esteja passando, é uma autoevidência que ela não tem confiança em Deus mais. Ela não tem nenhum tipo de fé em Deus mais. Ela perdeu por completo, ou seja, ela abandonou por completo a confiança em Deus. Além de ser suicida, primeiro, né, a pessoa que se suicida, que vai se suicidar, ele não tem fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, porque uma pessoa que confia em Deus, mesmo que ele esteja preso, como Paulo, que escreveu que estava sendo oferecido como libação, ele tinha esperança que se morresse, ele iria diretamente para o céu, numa dificuldade daquela, preso, já velho, tinha apanhado muito, sofrido, naufrágio, fome, perseguição, preso agora, e sabia que não ia ser libertado mais, e não pensou nisso, né? Por quê? Porque tinha confiança em Deus.
E ele tinha motivos. Hoje as pessoas com pouquíssimos motivos se suicidam. Aí alguém pode perguntar: Romualdo, e pastores que se suicidaram? Perderam a salvação. Perderam a salvação. Se eu sair daqui agora e me suicidar, eu vou direto para o inferno. Suicida é réu do inferno. Quem não gosta muito de ouvir isso é os católicos, que eles dizem que não, você não tem como dizer. Poxa, a Bíblia fala que o homicida, ele não herdará o reino dos céus. E a Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, que mesmo em qualquer momento de dificuldade, a gente nunca venha ter esse sentimento. E se vier, a gente tem que repreender, porque isso não é um sentimento da parte de Deus. Versículo 6, os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Ei, os cara, me desculpa a expressão, pilantras, esses caras aqui. Versículo 4 diz assim, olha o que Judas fala, preste atenção, e disse: pequei, pois traí sangue inocente, e eles retruncaram. O que nos importa? A responsabilidade é sua. Eles sabiam que Jesus era inocente, e falaram o quê? O que nos importa? Aí no versículo 6, os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar um campo do oleiro para cemitério de estrangeiros. Irmãos, esses caras aqui eram muito hipócritas, falsos, mentirosos. Por quê? Era contra a lei, né? Realmente, o que eles falaram aqui é contra a lei usar um dinheiro desse ilícito. Lá na Torá, na lei, a Bíblia dizia claramente que era contra a lei usar dinheiro de prostituta, dinheiro ilícito. Eles não deveriam aceitar esse dinheiro como sacrifício. E eles aqui usaram esse texto corretamente. Só que esses caras aqui, eles tinham condenado Jesus inocentemente e tinham subornado Judas. O que isso nos faz entender? Que esses caras aqui eram o seguinte: eles usavam a lei para benefício próprio. Naquilo que a Bíblia Sagrada beneficiava eles, eles estavam de acordo. Naquilo que prejudicava, aí eles não queriam nem saber. Irmãos, que tamanha hipocrisia. E tem algumas pessoas que fazem isso hoje. Eu tive o desprazer de conviver com alguns pastores, não foi um só não, viu? Alguns pastores e pessoas e famílias de pastor, que chegou para mim e falou assim: Romualdo, a Bíblia não é para ser obedecida da forma que está dizendo lá não, a gente tem que dar o nosso jeitinho brasileiro. Aí eu falei: como é que é a história? Aí repetiu a história. Aí eu fiquei na mente, isso é como diz meu avô Antônio Damião, isso é uns cretinos, isso não tem nada de Jesus. Quando era para se beneficiar da Bíblia, eles procuravam usar a Bíblia. Igualmente os fariseus aqui, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos, quando não era, eles não queriam nem saber, passavam por cima, condenou até o próprio Filho de Deus. Irmãos, que essa hipocrisia não venha estar sobre nós, irmãos, porque infelizmente isso tem inundado a igreja contemporânea. Isso tem inundado. O que mais a gente vê hoje em certas igrejas, em muitos arraiais aí ditos evangélicos, porque digo com toda a propriedade, baseado nas escrituras, só tem o nome de evangélica, mas na verdade
já passou de sinagoga de Satanás, faz mais de milhões de anos, porque não pregam, não ensinam o genuíno evangelho, o evangelho do reino, o evangelho que pegou um homem que eu estava olhando ontem, hoje pela manhã, um homem como o irmão João, um homem que era profano, gostava de chamar nome, e hoje tem prazer na lei do Senhor. Esse é o evangelho, não o evangelho onde pastores, líderes, família de pastores, pregadores, são mau caráter, são bandidos, são ladrões, são cafetões do evangelho. Irmãos, nós temos que protestar, nós temos que denunciar. Nem entram e nem deixam entrar. Pedra de tropeço, nem entram nem deixam entrar. Aí tem alguém que pode dizer assim: ah, Romualdo, esse tipo de mensagem você não vai pregar em canto nenhum. É? Faço das palavras de John Wesley, do reverendo John Wesley, metodista, do século 17, do século 18. O mundo é minha catedral. O mundo é minha catedral. John Wesley, quando foi proibido de pregar a palavra das igrejas reformadas, porque cria na eleição condicional, ele olhou para todos os líderes da época e falou: o mundo é minha catedral. E ele pregou o evangelho em quase toda a Europa. Em quase toda a Europa. John Wesley era inglês, e não somente na Inglaterra, mas em quase toda a Europa. John Wesley pregou o evangelho montado em um cavalo. Estudava a palavra de Deus caminhando para as cidades, os vilarejos, pregando a palavra. E uma coisa é certa, irmãos: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem não é de Deus, irmãos, como diz o texto que Gilberto fez aqui a exposição, primeira epístola de João, quem não é de Deus vai ouvir os pregadores que são carnais, mundanos. Por quê? Porque essas próprias pessoas, por não serem de Deus, também são carnais e mundanos. Agora as ovelhas de Deus, de Cristo, ouvirão a voz dele, do bom pastor, através das Escrituras, conhecerão a mesma e o seguirão. O que não pode acontecer é nós aceitarmos essa hipocrisia, além de aceitarmos, fazermos parte dela, e pecarmos por omissão, e depois por comissão, né, fazer parte também. Versículo 7. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para cemitério dos estrangeiros. Por isso ele se chama campo de sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia dito. Irmãos, essa ideia aqui de usaram para comprar esse campo do oleiro para enterrar os estrangeiros, de acordo com alguns teólogos, essa ideia aqui de enterrar os estrangeiros eram os judeus que viviam dispersos, que vinham anualmente para Jerusalém, para as festas anuais, e possivelmente poderia morrer ali, ou então os judeus que estavam dispersos e no fim da vida eles queriam morrer nas terras ali de Israel e eram enterrados nesses campos aqui. Concluo o sermão dizendo que nós não venhamos, em momento algum, termos o sentimento maldito que houve em Judas, de apenas remorso e não arrependimento. Venhamos ter verdadeiramente arrependimento genuíno. E também, irmãos, que a gente não venha ter, ou não venhamos ser como os fariseus, como os líderes religiosos e os chefes dos sacerdotes, que eram pessoas hipócritas, pessoas que usavam a palavra unicamente para benefício próprio. Que nós venhamos ter os sentimentos de Cristo
Jesus. Que Deus em Cristo aplique as suas palavras em nossos corações. Oremos ao nosso Deus. Fiquem de pé.